Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vou dar um tempo para o pessoal entrar aqui. Vamos iniciar nosso último dia da jornada do herói. Para aqueles que estão assistindo essa reprise, vai ficar até o dia 11 às 19 horas, tá? Vou deixar essa live gravada até às 19 horas. Pessoal, ontem não deu para entrar, tive problemas com a internet, peço desculpas a todos, tá? Mas hoje já fiz antecipadamente o que tinha que ser feito para não ter nenhum problema, tá bom? Vamos chegando. A gente vai dar início, então, hoje, a live que vai falar sobre arquétipos e a jornada do herói. É o poder do mito, o monomito. E só para recapitular, né? Nesses 3 dias a gente falou sobre crenças limitantes, falamos sobre hábitos, falamos sobre metas e objetivos, né? Como que esses hábitos, como os nossos hábitos, eles impactam diretamente naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente almeja, né? De sonhos, objetivos, isso impacta diretamente, né? Falando sobre crenças limitantes, todas as crenças que nos limitam e a gente ainda tem, né, como base da nossa criação. E passei alguns exercícios também para aqueles que estão seguindo, alguns exercícios para identificar as crenças limitantes para que possa começar essa reprogramação, tá? Então tudo isso foi passado, hoje é o 3º dia. Em 2 dias foi passado, na verdade, sobre crenças, sobre toda a parte de estrutura mental, ok? Dou mais um tempo para o pessoal entrar. Pessoal, manda um oi aqui que o comentário pelo Streamon eu não consigo ver quem não faz comentário, tá? Então faz algum comentário. Tá, o som tá perfeito, vocês estão me vendo? Como que está? Quem que tá, amor? Não sei. Eu tava contando no celular. Das 3 pessoas. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Comenta aqui deixa aqui nos comentários se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo, tá? Para que eu possa conseguir monitorar, né? Na verdade, eu pelo Streamon não tem como ver, os comentários não aparecem para mim diretamente, só se vocês digitarem alguma coisa. Então eu peço que vocês digitem quem está me ouvindo, quem está vendo perfeitamente. A gente já vai dar início, esperar o pessoal entrar, que eu comecei a avisar também agora. E quem já entrou, né, manda o link dessa live para mais 5 pessoas, para que elas sejam avisadas desse último dia, né? Hoje é o último dia, talvez elas não deixaram agendado, né? Que a live seria ontem, então eu tive alguns problemas e talvez essas pessoas não receberam nenhuma informação.
Então manda para mais 5 pessoas que a gente já iniciou, tá bom? Aguardar o pessoal entrar então. Ainda não respondo do que foi esse dia. Bom, pessoal, os 2 primeiros dias, a gente falou sobre crenças limitantes, né? Como elas impactam a nossa vida. Então, a crença, na verdade, é um sistema que a gente chama de paradigma, né? Um conjunto de crenças que ou elas ajudam com o nosso dia a dia, elas estão ao nosso lado, vamos dizer assim, e algumas crenças não, que chamamos de crenças limitantes. Por que crença limitante? É um conjunto de regras que nós acreditamos que seja verdade. E quando a gente leva em consideração essas crenças, nós não conseguimos alcançar os objetivos que a gente deseja na vida, né? Não conseguimos alcançar metas, alcançar os sonhos, né? Muitas vezes as pessoas têm bloqueios emocionais por conta dessas crenças limitantes. Então isso foi discutido, tá? No primeiro dia a gente falou bastante sobre essas crenças, né? Que infelizmente 90% da humanidade se deixa levar, né? Todo mundo tem uma crença. Na verdade, todo mundo tem crenças, né? Só que infelizmente, algumas crenças, elas atrapalham a nossa vida. Então a gente chama de crença limitante, e para que a gente possa, eu passei até os exercícios para que a gente possa ter aí a noção de quais são as crenças que nos limitam e como a gente pode trocar essas crenças limitantes por crenças que nos elevam, tá? O segundo ponto foi nossos hábitos, né? Quais os nossos hábitos diários, se a gente tem disciplina ou não. Então debati, aliás, esse tema bastante tempo, inclusive os 2 dias, né? Eu iniciei no primeiro dia e no segundo dia também passei alguns hábitos das pessoas que querem, né, ter uma vida mais direcionada, mais disciplinada, né? Então eu passei alguns hábitos que a gente pode implementar no nosso dia a dia, tá? Então esses foram os temas. Hoje a gente vai falar dos arquétipos, né? E a jornada do herói. E o tema arquétipo, né, ele está sendo muito discutido ultimamente. Eu vejo muita gente falando, terapeuta, várias vertentes que falam sobre os arquétipos. O problema é que quando a gente não tem a noção do que é um arquétipo e o que ele pode causar na nossa vida, o que ele pode realmente fazer, como ele pode fazer a mudança na nossa psique, nos nossos sentimentos e pensamentos, tá? Então, os arquétipos, eles são utilizados não só na mídia, não só também por terapeutas, mas os arquétipos estão na natureza, na verdade, são imagens primordiais, aquilo que a gente, antes de nascer, já existia, né? O que eu discuto bastante na jornada do herói são os arquétipos do inconsciente coletivo, ou seja, aquilo que a gente tem dos nossos antepassados e também antes da criação da humanidade. Arquétipo significa, então, uma imagem ou uma figura, né, primordial que tem como o resultado uma mudança em nossa psique. E essa mudança acontece através de nossos pensamentos, às vezes altera o pensamento que a gente tem, altera também as nossas reações diante de um objetivo e também altera o nosso sentimento. É aí que mora o poder dos arquétipos, tá? Daqui a pouco eu vou passar algumas imagens aqui de arquétipos para que vocês possam entender aquilo que eu estou falando. Na verdade, as imagens, somente com imagens a gente tem uma tendência a fazer uma mudança na nossa estrutura psicológica. Tá? Isso acontece porque quando a gente olha algo, uma figura, aquilo causa mudança interna, né, através dos hormônios, né, serotonina, adrenalina e assim por diante. Então são os hormônios responsáveis
pelos nossos pensamentos e sentimentos diretamente, tá? E essas imagens têm esse poder. Não só a imagem, mas também as cores, né? O que a gente ouve, né? Arquétipo de som, de imagem e também, principalmente, aquilo que a gente se causa um sentimento, um impacto sentimental. O arquétipo ele tem um poder muito grande, tá? Então, esse é o motivo que muitas pessoas utilizam dentro de casa arquétipos, o motivo que as pessoas utilizam nas empresas, o motivo que muitas pessoas estão mudando, né, o seu conceito de acordo com as imagens e aquilo que ouvem e assistem na televisão. Então isso gera um impacto emocional muito grande, tá? Então vamos falar de arquétipo e também do mito, né? Que o mito, na verdade, é um arquétipo que teve uma história, né? Se ela foi criada ou implementada, mas essa história se tornou uma mitologia, né? Como os deuses gregos, os deuses egípcios, e o poder do mito, né? Como Joseph Campbell, a gente vai ver o mapeamento também, como ele utilizava esse poder do mito, tá? Então vamos falar bastante sobre isso. Pessoal, para aqueles que entraram agora, manda um oi para mim, que eu não tô vendo, tá? Os comentários, então para mim fica difícil seguir. É o Nelson. Deixa eu entrar. Deixa eu verificar. Tá todo mundo me ouvindo bem, me vendo? Tá ok o som? Porque eu não estou vendo. Tá com um pouco de delay também, pessoal. Por isso que eu tô vendo aqui. Agora eu tô vendo aqui através do celular, tá? Boa noite, Aline. Boa noite, Nelson. Agora sim eu tô vendo o pessoal. Fica difícil, eu fico no escuro. Aí você não tem uma noção de com quem eu tô falando. Parece que eu tô falando, fazendo uma gravação de aula, tá? Mas agora eu tô vendo. Conseguiram acompanhar, então, aquilo que eu falei até o momento sobre arquétipo, sobre os 2 dias de aula? Não sei quem acompanhou. Tô vendo aqui que o Nelson tá aqui, mas não sei se a Aline, eu acredito que tenha acompanhado, né? Então a gente vai falar de arquétipos hoje. Vou mostrar uma figura aqui, tá? Para aqueles que entraram agora, já manda também o link para mais 5 pessoas, para que a gente possa, né? Mais pessoas possam assistir essa live, tá bom? E vai ser bem interessante a live de hoje, tem muita coisa para falar ainda. E como a gente vai falar de arquétipos e também a jornada do herói, tá? Que a jornada do herói é a nossa jornada, e eu vou mostrar os 12 passos da jornada ao qual o Joseph Campbell trabalhou, né? Ele identificou esse sistema e é utilizado até hoje em cinema, utilizado em storytelling, né? Para fazer histórias, livros, enfim. Então toda essa jornada, a gente pode utilizar em nossas vidas também para ter um direcionamento, tá bom? Então eu vou ensinar como que faz essa jornada. Eu estava falando de arquétipo. A Aline falou que perdeu as outras aulas, né? Estava no trabalho. Então, Aline, a aula de ontem não teve, tá? Só teve a de segunda e terça, tá? De quarta-feira não teve porque eu tive problemas na internet, na verdade. Então eu não tenho aula de ontem, mas a aula de terça-feira infelizmente não ficou gravada. Eu vou passar um pouco, né? Passei um resumo aqui do que foi falado nos 2 dias, mas realmente não teve esse aula ontem, tá? Tô vendo aqui que tá com delay. Tá chegando a imagem aí pra você, mano? Normal, né? Pessoal, no final eu vou abrir para perguntas, tá? Por enquanto eu tô esperando o pessoal entrar também
Então o pessoal que sempre entra um pouco mais tarde, sempre que eu estou dando live, entra a partir das 9 horas, então a gente tem bastante coisa para... Vou estender um pouco mais a live de hoje, que é importante passar tudo aquilo que eu tenho para passar, tá? Vou falar sobre os arquétipos então. Eu vou mostrar uma imagem aqui, eu quero que vocês falem, né, que vocês digitem aí no comentário o que vocês sentem quando vê essa imagem, tá? Então vou postar essa imagem e eu só quero que vocês comentem, né, o que vocês sentem quando observam essa imagem. Vou dar um tempo aqui para o pessoal responder. Qual o sentimento que essa imagem gera em vocês? Liberdade, certo? Todo-Poderoso. E esse sentimento que vocês tiveram, vocês observaram que isso vem de dentro, é algo que impulsiona a gente, que mantém a gente elevado, que mantém a gente para cima, por mais que a gente esteja que a gente esteja com pensamentos ruins, que a gente não esteja num dia muito bom, vocês percebem que essa imagem gera um sentimento de poder em vocês? Vocês perceberam isso? Eu vou postar outra imagem aqui depois dessa, tá? Depois da resposta que vocês me derem, eu já vou postar outra imagem só pra gente começar, então, os 12 passos da jornada do herói. Eu nem precisei falar que é uma águia, né? Agora que eu tô falando que é uma águia, né? Mas eu nem precisei falar para vocês que é uma águia, né? A palavra, ela não entra como uma parte do sentimento, e sim a própria imagem já identifica, já causa essa sensação, tá? Então eu não falei que era uma águia, mas vocês viram. Então isso é um arquétipo. O arquétipo é uma imagem, né, uma configuração do todo, né, ou de Deus, seja lá qual nome que você dera ao Criador. Ele tem essa percepção, nós temos essa percepção dessa imagem que gera um sentimento, tá? E esse sentimento, ele pode ser utilizado no nosso dia a dia, né? Quando a gente vê a imagem de uma águia, quando a gente vê a imagem, por exemplo, de um cachorro, quando a gente vê a imagem, né, os animais de rapina, por exemplo, a águia, a coruja, são os animais que são predadores, né? A águia principalmente, que ela supera obstáculos, ela tem essa representação, então ela gera serotonina, né? Que é o hormônio ali do prazer, da vontade, né? Então a águia é um arquétipo bem interessante, tá? Outro arquétipo que eu vou mostrar para vocês, quero que vocês também digam o que estão sentindo, tá? Eu não vou dizer o nome, para aqueles que não conhecem, acredito que esse arquétipo, ele também é bem interessante, tá? Mas ele causa um outro sentimento em nós. O que vocês sentem quando vocês observam esse arquétipo? Boa noite, Raquel, seja bem-vinda. Melissa, sejam muito bem-vindos. Para quem entrou agora, eu estava falando de arquétipos, tá? E como eu estou falando de arquétipos, eu coloquei duas imagens aqui, tá? No finalzinho
eu vou dar uma revisada, né, para quem entrou agora, mas eu estou falando da representação desses arquétipos e do sentimento que eles causam na gente, tá? Para a gente entrar no tema da jornada do herói. A Aline respondeu segurança, né? Eu vou falar o que essa imagem representa, tá, pessoal? Para quem não conhece essa imagem, tá? É a imagem da deusa Gaia, tá? Que é a representação da Mãe Terra, do planeta Terra, tá? E ela tem uma representação muito importante, porque representa ao mesmo tempo o nosso planeta e a mãe, né? Que o planeta Terra é como se fosse mãe de todo mundo, e ela é um ser vivo. Então, Gaia, na verdade, é a representação da mãe e também da nossa mãe, da primeira mãe, que é da nossa mãe, que nos gerou, né? Mas também da mãe que gerou a todos nós, que é a Terra, o planeta onde a gente vive. Então, a Gaia, ela tem realmente essa representação de segurança, de proteção, de carinho, de amor. Então a Gaia é essa representação desse arquétipo, um arquétipo poderoso também, tá? Então todos os arquétipos, eles têm a função de alterar em nós sentimentos e ações, né? Através desses sentimentos nós temos os nossos pensamentos. Através dos nossos pensamentos nós mudamos as nossas ações, tá? Como a águia que eu coloquei agora há pouco, a águia tem uma representação e a Gaia tem outra, tá? Então a águia, ela tem essa representação de superação de obstáculos, de objetivo, de foco, né? Ela não perde uma caça. Quando ela focaliza ali, ela alcança o seu objetivo, seja ele qual for. Então é utilizado bastante por pessoas do meio empresarial, por CEOs de empresa, né? E se você quiser utilizar, se você tem uma empresa, se você tem um negócio e quer utilizar, né, que você é o dono do seu próprio negócio, você pode utilizar a águia, né, na observação. Todos os dias você observa a águia, aquilo vai causar a mudança hormonal, né, e também a fabricação de serotonina, né, que é o hormônio ali do prazer, da alegria, né? Um dos hormônios que na verdade ele fabrica. Na representação da Gaia, a segurança, a maternidade, né, para aqueles que estão se sentindo um pouco inseguros, né, tem a proteção, se sente protegido, se sente amados, né? Então a Gaia, né, que é a representação da energia feminina principalmente, é uma representação de todas as mães. Eu não precisei falar para vocês essas duas imagens, eu não precisei falar o nome, eu falei depois, tá? E por conta disso, os arquétipos, eles têm o poder, porque estão no nosso subconsciente. Antes da gente nascer, nós temos já a ideia do arquétipo, tá? Que é uma ideia que já foi uma estrutura, né, de uma energia que foi estruturada em forma de figura, de som, de imagem, onde a gente pode manipular, onde a gente tem a representação, tá? Então não preciso falar. Quando eu mostro uma porta, por exemplo, eu não preciso falar que aquilo é uma porta. Todo mundo vai reconhecer como porta, independente da língua que se fale, tá? Então é uma representação onde a gente tem essa ideia, né, daquilo que vai gerar. É claro que existem, quando eu mostro a Gaia, por exemplo, para algumas pessoas vai gerar algo negativo, entre aspas, né? Eu não tive mãe, mas sempre teve alguém que cuidou de você. Então a representação da mãe vai passar para essa pessoa que cuidou de você. Seja era uma tia, seja era uma avó ou mesmo uma pessoa que cuidou de você como mãe, aquilo é uma representação do arquétipo da Gaia, né? Ou da mãe, onde a gente tem a energia feminina, né? Então a representação da mãe, ela tem várias culturas, em várias religiões, né? Nós temos a Maria, que é a mãe de Deus, representação na Igreja Católica. Nós temos na Wicca, né, com a própria Gaia, que é representada por ela também, né?
e outras religiões que têm a representação dessa energia feminina, ela só muda de nome, tá? Mas é a mesma representação. Então, quando a gente vê uma imagem, né, essa imagem ela tem essa representação forte e essa mudança também em nossos sentimentos, tá? Eu vou passar mais uma imagem aqui para vocês, para a gente entrar então no tema que é a jornada do herói, tá? Todo mundo acha que conhece, para aqueles que não conhecem, eu já vou falar o que representa esse herói, tá? Que na verdade é um mito, né? Faz parte da mitologia, mas ele também tem uma representação muito forte e causa também uma alteração em nosso sistema hormonal, tá? O que vocês sentem quando vê essa imagem? Sim, para quem não sabe o que é, né? Mesmo quem não sabe já vê que tem uma representação de força também, uma representação ali de domínio, e daqui a pouco eu vou falar qual que é esse personagem. Ângela, seja bem-vinda, Ângela. Pessoal, que vai comentando aqui, tá? O que vocês estão achando dos arquétipos. Eu não estou vendo porque eu estou aqui na tela do computador, tá? Então, para aqueles que estão fazendo comentários, de vez em quando eu olho aqui do lado, mas eu tenho que prestar atenção aqui. Miriam Alves, Miriam, seja bem-vinda. Uma boa noite. Pessoal que entrou também, já compartilha o link dessa live, tá? O último dia da jornada do herói. Importante que as pessoas que estão acompanhando, né, acompanharam as 2 primeiras aulas. Esse é o segmento da primeira aula, que é onde a gente falou de crenças, onde a gente falou de hábitos e também de metas e objetivos, tá? Hoje, esse também, superação, né, Aline? E hoje a gente vai falar sobre os arquétipos e a jornada. Como que a gente vai fazer, como que a gente vai utilizar todos esses arquétipos, toda essa metodologia dentro da nossa jornada. E o que é a jornada do herói? Boa noite, Ângela. Eu mostrei aqui, Ângela, o arquétipo, não sei se você viu, mas eu mostrei o arquétipo da Gaia, da Águia, né? Agora eu estou mostrando esse último aqui, tá? Esse último arquétipo, na verdade, que é um mito, né? Faz parte da mitologia grega, então é o deus Hércules, né? Então Hércules conquistou lá os 12 trabalhos, né? Que é conhecido. Esses 12 trabalhos também têm uma representação psicológica. Cada superação desse trabalho tem uma representação psicológica, tá? Depois, para quem quiser, tem bastante coisa sobre essa história, né? Sobre esse mito, né? E o que é um mito, na verdade? O monomito. Quando o Joseph Campbell começou a falar da história, da jornada do herói, nós temos a ideia do herói. E o que é o herói, né? Por que a gente precisa dessa representação? Todo ser humano ele precisa de uma representação para que ele possa se identificar com o meio que ele está. Então, a superação de um obstáculo, ele precisa se identificar com o herói, né? A gente vê as crianças, principalmente os meninos, né? Que é o super-herói que faz que eles têm uma visão desse herói. As meninas, né? Que essa representação, talvez seja pelas bonecas, as brincadeiras que elas têm, também tem uma representação, só que para a parte feminina. Então, a gente vê todo esse mundo arquetípico dentro de nós mesmos, e isso é apagado, né? Quando a gente começa a crescer, se desenvolver, né? A partir da adolescência, isso vai se esfriando, né? A gente vai esquecendo que tem um herói, né? Como o Hércules. O Hércules ele é conhecido pela força, pela superação, ele conseguiu conquistar todos os objetivos dele dentro do que ele precisava fazer, né? Então, Joseph Campbell criou a jornada do herói. A jornada do herói, ou o monomito, como ele fala nas Máscaras de Deus, né? Ele criou o poder do mito. No livro O Poder do Mito, ele fala bastante sobre a jornada do herói. E o que é essa jornada? Como que a gente pode representar essa jornada? A jornada, na verdade, são 3 atos, né, que a gente tem. O primeiro, segundo e terceiro, que fazem parte desse quadrante, né? E aonde a gente passa por inúmeras aventuras na nossa vida, né? E até chegar ali ao poder, né? Quando a gente alcança a maestria em algo, tá? Então,
O mito, na verdade, é a nossa jornada pessoal, que ele criou o mapa, né, que é um mapa arquetípico, para que a gente pudesse, para que, na verdade, pudesse se basear nesse mapa e utilizar na nossa vida, tá? E como que isso funciona, né? Como que o poder do mito, o poder de toda essa jornada, né? O mundo comum, como que ele sai do mundo comum, como que a gente pode observar toda essa história e como que essa história é representada na nossa vida, tá? Então, esse esquema que a gente vê, né? A gente vê ali os quadrantes, né? Não sei, para vocês está aparecendo bastante, está aparecendo bem, é o mundo comum, depois vem chamado para aventura, a recusa do chamado, né? O encontro com o mentor. Eu já vou falar como que isso como que acontece na nossa vida. A travessia do primeiro limiar, as provas, aliados e inimigos. Depois vem a aproximação da caverna secreta, a aprovação, né? E a gente segue depois no terceiro ato, né? Que é a recompensa, o caminho de volta e a ressurreição, tá? Vou explicar como que isso funciona. Em alguns casos, né, o nome muda um pouco, mas o mesmo sentido, tá? Então, o mundo comum, o que é o mundo comum? É ali onde o herói está na zona de conforto, né? Muitas pessoas se encontram nessa zona de conforto. É o primeiro estágio, né? O mundo que a gente se encontra. Então, quando a gente, principalmente quando a gente está na infância, né? Até a adolescência, a gente se encontra dentro de casa, não precisa fazer muita coisa, não precisa trabalhar, então é um mundo comum. É um mundo que a gente começa a conhecer, né? O personagem está ali, ele vive, né? Se relaciona com a vida que ele conhece. Ele não conhece ainda lá fora, né? Não teve ainda experiência. Então é chamada de zona de conforto, tá? Essa zona de conforto muitas pessoas se mantêm. Depois eu vou falar sobre isso também, né? Então o mundo comum é aquela vida que a pessoa se encontra, às vezes está num trabalho e para ele está tudo bem, o dinheiro, o salário dele está bom, mas acontece algo na vida dele que ele é chamado para aventura, né? Acontece algo que desestrutura ele, abala ele, né? O empurrãozinho que a vida dá para tentar acordar esse personagem, esse herói que está adormecido ali na zona de conforto. Então ele é mandado embora do emprego. O que ele tem que fazer? Ele é chamado para aventura. Peraí, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu tenho que chamar, eu tenho que ir para a missão, ir para a luta, ir para a batalha, né? E ele não precisa ser... não precisa ter esse drama todo. Muitas pessoas se encontram no drama. Eu não vou conseguir. Na verdade, aquilo acontece para a pessoa sair da zona de conforto, né? Acontece algo na vida dele, que ele é abandonado, um parente morre, ele é mandado embora, e isso tudo acontece para tirar ele daquele mundinho da zona de conforto e ao qual ele tem que sair para a luta, tá? Ele acaba aceitando o desafio, né? Só que muitas vezes ele recusa o chamado, que é o terceiro ato ali. Recusa o chamado porque é natural que surjam os medos, né? Quando ele sai para a batalha, na verdade, ele vê que não é fácil, então ele recusa o chamado, tá? Ele vai falar, o herói vai falar assim, olha, não quero enfrentar, né? Eu quero voltar, eu me casei, mas eu não quero enfrentar essa vida de casado, eu quero voltar para casa da minha mãe, né? Acontece muito com os homens que não amadureceram, né? E ou as mulheres também, né? A maior parte com os homens que acontece com a síndrome de Peter Pan, né? Aí ele volta para casa da mãe dele, porque lá ele tinha o conforto, ele não tinha que trabalhar, ele não tinha responsabilidade, então ele começa a comparar essa segurança que ele tinha, né, com o que ele não tem mais. Então ele tem que enfrentar. Só que a vida vai cobrar ele de novo, tá? O que acontece? Tá ali na vidinha dele, ele voltou novamente, né, na vida dele, a mãe cuidando dele, ou mesmo ele voltou pro emprego, ou pro emprego parecido que ele tinha, só que ele vai numa palestra, por exemplo, né? Ele começa a assistir uma aula, vê algo que é diferente, encontra o mentor, ou seja, mais uma vez a vida ali dando um empurrãozinho, dando um toque para ele sair daquela situação, né? Então ele assiste uma live, né? Assiste a jornada do herói e acaba
encontrando também respostas para aquilo que ele estava precisando. O encontro com o mentor, né, normalmente a gente vê nos filmes, quando o herói encontra ali alguém que vai ensinar, né, o mago que vai ensinar a pessoa é o neófito, né, ele vai querer, né, aprender tudo aquilo. Então ele finalmente ele desperta, aquilo faz com que ele desperte para algo maior, ele vê que ele pode enfrentar toda aquela situação, então ele começa a atravessar o limiar, tá? Essa travessia do limiar, ele começa a adquirir conhecimento, tá bom? Então, através desse conhecimento, ele começa a enfrentar os inimigos. Pessoal, vocês estão seguindo, tô falando aqui, mas eu não sei se estão seguindo, tá fazendo sentido para vocês? Alguma dúvida do que eu falei até agora? Bom, pessoal, eu vou continuar aqui então. A gente vai para sexto ato, né? Sexto ato não, quando ele sai da zona de conforto, quando ele encontra então o seu mentor, ele vai para a batalha e ele começa a encontrar provas e inimigos, né? Aliados e inimigos, né? Nesse mundo a gente começa a enfrentar as nossas tarefas, as nossas batalhas, que a gente encontra aliados, mas também inimigos, e muitos, né? Então ele começa tem que começar a utilizar aquilo que ele aprendeu com o mentor dele, tá? Então esses obstáculos, esses contratempos, na verdade, são feitos para que ele possa se tornar alguém apto para superar esses obstáculos, né? A resiliência, a paciência, né? O acreditar, então tudo isso faz parte da jornada dele. No sétimo, na sétima caminhada dele ali, a gente vê a aproximação da caverna secreta, tá? O que é essa caverna secreta? Ele começa a se questionar, né? Por que tudo isso está acontecendo comigo, né? Ele, como se ele se recolhesse, né, em si mesmo e começasse a se perguntar por que isso acontece, por que eu estou no mundo, qual a minha vida, qual o valor da minha vida, qual o sentido da vida. Então ele começa a fazer esses questionamentos, né? Ele vai para a caverna. Então a gente lembra aí, para quem assistiu Star Wars, a gente lembra do Luke entrando na caverna, né? E quando ele entra na caverna, ele começa a se questionar, né? No treinamento dele, que é o Mestre Yoda, ele começa a se questionar toda essa parte, né? Então ele precisa ali desse conflito interior, né, que quando ele foi chamado para o desafio, ele começa a se questionar, por que eu estou lutando, por que isso está acontecendo comigo? Esse conflito gera uma atitude dele, onde vem a aprovação, né? Então, a aprovação é uma espécie de morte, mas não morte física, tá? É uma morte ao qual ele vai ter que se transformar. Se ele não se transformar, ele vai voltar para o ponto de início, tá bom? Então, essa transformação é necessária para que ele possa continuar a caminhada dele, tá? Então, eu gostaria de perguntar para vocês até aqui, quem se identificou com alguma dessa caminhada aí, com alguma parte dessa caminhada, algum dos quadrantes, né? Aí tá vendo? Bom, pessoal, então depois que ele entrou na caverna, né, aquele questionamento, aquelas dúvidas, ele teve então ele conseguiu passar por essa fase, então ele tem a recompensa, né? Então ele passou por diversos desafios, essa recompensa que
você tem depois de atravessar o limiar da caverna, né? É uma metáfora, tá? Então, aquilo que você aprendeu, que você lutou, que você teve seus aliados, seus inimigos, né? Ali tá na caverna, se questionando, né? Na verdade, a gente, uma das coisas que a gente faz dentro da jornada do herói é o questionamento o tempo todo, tá? Mas essas fases, elas sempre são em ciclos, tá? Elas se repetem na nossa vida, não acontece de uma vez só. Então, não existe um caminho único. Por exemplo, hoje eu estou na caverna, amanhã estarei na minha recompensa. Sempre há um ciclo, tá? Um aprendizado novo. E quando a gente passa por esse aprendizado em várias áreas da vida, a gente tem a jornada do herói, tá? Isso acontece a vida toda, em todas as fases da vida também, tá? Não é uma única vez. O problema é quando a pessoa se prende em uma única fase e não consegue sair dela. Aí sim tem algo errado que ela precisa aprender para sair daquele estado mental, né? Bom, depois que ele enfrentou, tem a recompensa e tem um caminho de volta, né? Nesse caminho de volta, você já aprendeu, você não tem tantos perigos porque você sabe o caminho que você passou, você já teve seu momento de reflexão e já sabe qual é o seu objetivo, né? Então, mas assim mesmo a gente tem a sensação de perigo, né? Mas de missão cumprida. Então a gente aprendeu algo, né? A gente aceita aquilo que foi passado, a gente aceita aquilo que foi que a gente passou, na verdade, e consegue, né, voltar com muito mais experiência, tá? Quando chega no 11º ponto ali, a ressurreição é o ponto mais alto da história, né? É quando o desafio vai muito além dele, né? Ele representando perigo, as pessoas à sua volta, então a ressurreição é quando a pessoa renasce para uma nova vida, né? Então ele quer passar para todo mundo, né? Quer passar para todo mundo aquilo que ele aprendeu. Então o herói, ele passa, quando ele chega nesse ponto, ele passou por tantos desafios, ele adquiriu tanta experiência que ele quer passar, né, para as outras pessoas à sua volta, família, né, na verdade, aqueles que estão mais próximos, toda essa jornada, tá? E depois chega no clímax, né, que é o retorno com o Elixir, né? Então quando ele se torna um iniciado, quando ele alcança o ponto máximo, quando ele aprendeu tudo e quando ele passou esse conhecimento para frente, né? E esse caminho, né? Todas as pessoas vão reconhecer nele um verdadeiro herói, tá? Então é um caminho de conquista, um caminho de mudança. Essa mudança é interna, tá? E acontece com todos nós. O que eu estou falando aqui, essa jornada que Joseph Campbell desenhou, na verdade, é uma jornada que todos nós temos na vida, todos nós passamos, e isso em ciclos, como eu falei, e em algumas vezes a gente se encontra em determinado quadrante ali. Como a Aline falou, né? Eu me encontro na caverna. Então, os questionamentos, as dúvidas, isso tudo surge muitas vezes na nossa vida, né? Outras pessoas estão na zona de conforto, né? Não querem sair daquela zona de conforto, acabam voltando, né? Por questão de medo, né? Outras pessoas ainda não encontraram o mentor ou encontraram e decidiram não seguir esse mentor. Quando eu falo mentor, pessoal, pode ser um livro, né? Alguém que apareceu na sua vida simplesmente para te ensinar algo, alguém que apareceu, uma palestra que você foi com um amigo que você não vou nessa palestra, e você acaba indo, assiste alguém que fala alguma coisa e desperta algo em você. Esse é o verdadeiro mentor. Então a gente vê as fases do herói, são exatamente as fases da nossa vida. Tudo aquilo que a gente faz desde o início, quando a gente começa a nossa existência com os nossos pais, com os nossos parentes, a gente está na zona de conforto e depois a gente vai amadurecendo e adquirindo experiência, né, adquirindo esse contato maior com o nosso destino, tá? Então o destino não é fixo, o destino é algo que nós fazemos, a jornada é única para cada um, tá? Então ela não é presa, na verdade,
ela tem um ciclo que sempre se repete, sempre ali está alternando, né? Basta você, então, ser o peregrino ali, começar a caminhar na jornada, tá? E eu vou deixar um pouco a tela aberta, né? Vânia, seja muito bem-vinda, boa noite. Eu agradeço todo mundo, né, que está assistindo essa live. E, bom, para quem entrou agora, né, eu estava falando aqui dos arquétipos e também falei da jornada do herói, né, através do mapeamento de Joseph Campbell, que criou esse mapeamento, e a gente utiliza, né, nas histórias, os filmes utilizam, a gente utiliza na nossa vida também, no nosso dia a dia, tá? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Sei que se vocês têm alguma pergunta, eu vou passar para a próxima fase, né? Que eu vou mostrar algumas informações, tá? E o herói, normalmente, ele é representado com capa, ele é representado por alguém que tem superpoderes. Normalmente o cinema faz isso porque ele quer uma representação arquetípica e onde a gente se identifica com esses personagens, né? Por exemplo, eu gosto muito do Homem de Ferro porque eu me identifico com o Homem de Ferro, né? Com o estilo dele e tudo mais. Ele não tem superpoder, mas é um personagem que eu me identifico por questões pessoais. Então cada um se identifica com um personagem. E quando a gente vê no cinema um personagem que tem uma representação de um personagem forte, né, de um herói, nós não temos superpoderes, todo mundo sabe. Mas, na verdade, esse superpoder ele pode ser algo que pode ser acrescentado na nossa vida, né, ou mudado. Então, por exemplo, um herói, né, uma mãe que cria os seus filhos sozinho, um pai que está ali lutando, né, para criar a sua família, né, trabalha no dia a dia, esses são os verdadeiros heróis. Então, o verdadeiro herói é cada um de nós, cada um de vocês que estão assistindo essa live. O herói verdadeiro é aquele que enfrenta, né, esses caminhos, enfrenta o chamado, vai enfrentar inimigo, todo mundo vai enfrentar inimigo. O que não pode é ficar na zona de conforto, né, não pode ficar ali simplesmente aceitando aquilo, a vida como ela surge, as coisas como acontecem, sem tomar uma atitude definitiva como herói mesmo de verdade. É aí que entra o verdadeiro, né, superpoder, né, quando a gente supera os obstáculos, tá? E aquilo que eu falei nesses 2 dias, uns 2 dias anteriores, né? Falei de crenças, falei de hábitos, falei como reprogramar suas crenças, falei como, né, o que eu estou falando aqui dos arquétipos é só uma parte da jornada do herói, né, a jornada do herói que na verdade é uma mentoria onde eu criei e faz 1 ano que eu estou estruturando essa jornada, estruturando todo essa mentoria, né, faz parte de um projeto, na verdade, que teve início em agosto do ano, em junho ou julho, né, mano? Julho do ano passado? Julho do ano passado, né, praticamente 1 ano aí, e eu comecei a observar, né, comecei a utilizar, né, os arquétipos do inconsciente coletivo, né, Jung, Joseph Campbell, entre outros, e toda essa estrutura eu comecei a desenhar, né. No ano passado eu utilizei somente os arquétipos do tarô, que são os 22 arcanos do tarô, como a jornada do herói, tá? Então, dentro dessa mentoria, eu utilizei várias ferramentas, né, como ferramenta para hábitos, ferramenta para que a gente possa entender as crenças limitantes, ferramentas que pudessem nos direcionar um mapeamento, né, que a gente pudesse alcançar mais fácil os nossos objetivos, né, para que a gente pudesse entender como que a gente pode alcançar esses objetivos da maneira mais eficiente. Então tudo isso foi estruturado dentro da jornada do herói, tá? Eu vou mostrar para vocês agora um pouco mais sobre como funciona a jornada do herói, né? E nesses 3 dias eu mostrei apenas uma fração do que é a jornada do herói, tá? Então a jornada do herói, na verdade, é a jornada de cada um de nós, né? Cada um tem a sua jornada pessoal, cada um
tem a sua jornada de vida, a sua meta, os seus problemas, os seus desafios, né? Como a gente viu aqui, o Joseph Campbell desenhou essa jornada, né? Ele teve esse insight de criar um mapeamento que vai direto de encontro com a nossa psique, né? Com o que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para enfrentar os problemas, para entender como que funciona a nossa mente, tá? Então a jornada do herói, na verdade, como eu falei, iniciou há 1 ano atrás e tudo isso foi estruturado numa mentoria ao qual eu vou apresentar para vocês agora, tá? Então a mentoria Jornada do Herói, a gente tem as aulas, né? Divididas em compreendendo os arcanos do tarô, né? Onde nesse módulo eu apresento para vocês todas as ferramentas. O tarô, na verdade, ele não é um oráculo, né? Ele foi inicialmente criado para ser um livro onde pudesse entender e interpretar toda a nossa consciência, né? Fazer com que a gente tivesse o autoconhecimento, que na verdade esse autoconhecimento é necessário para que a gente possa alcançar qualquer objetivo na vida. Então, a jornada do herói, ela tem como base os estudos do Jung, né? Onde ele trabalhou os arquétipos. Ele trabalhou bastante também o tarô, né? Tem livros escritos sobre isso. Então, toda a história, a jornada do herói com os 22 arcanos do tarô, além de todas as ferramentas que são incluídas para que você possa, aliás, né, fazer com que a sua jornada seja mais eficiente, né? Depois a gente trabalha o arquétipo pessoal. Então vocês vão encontrar como encontra esse arquétipo pessoal, qual arquétipo está mais acessível naquele momento, o que você pode adquirir, como a figura da águia, né? O poder desse arquétipo, como que você pode utilizar o poder desses arquétipos, a sua estrutura, para poder entender e também entender quais são os arquétipos positivos e negativos que a gente tem que evitar utilizar, tá? O início da jornada pessoal é o início do mapeamento da nossa jornada arquetípica, na verdade. Então vocês vão utilizar os arquétipos pessoais para mapear os objetivos. Um exemplo, você quer ter uma empresa, quer ser CEO dessa empresa, como que eu posso mapear quais os objetivos, toda essa estrutura, utilizando os arquétipos do inconsciente coletivo e também as ferramentas disponíveis na mentoria, tá? O início da jornada pessoal, para mapear todas essas mudanças, né, a gente tem que ter meta. Então, tudo isso vai ser feito dentro também, o mapeamento dessas metas, o mapeamento dos seus hábitos, tudo isso vai ser mostrado dentro da jornada, tá? Mudanças de crenças e paradigmas, o que é importante a gente saber? Quando a gente fala de crenças, eu falei na primeira aula, né? Crenças e paradigmas. As crenças, elas são um dos maiores empecilhos para que a pessoa possa alcançar seus objetivos. Então, a gente tem crenças e paradigmas enraizadas, né? Arraigadas na nossa psique, onde a gente não consegue alcançar os objetivos. Entender essas crenças e mudar essas crenças é de vital compreensão para que a gente possa desenvolver uma disciplina mental e alcançar os objetivos, né? Seja lá qual o objetivo que você tem em vida. Pode ser emagrecimento, cuidar melhor da saúde, melhor da família, alcançar os seus sonhos, seja qual o objetivo for, né? Você tem objetivos, todos nós temos. E independente das suas crenças, você pode alcançar esses objetivos, tá? Assim você pode construir o seu destino, tá? O que é o destino? O destino não é algo fixo. A gente tem essa mudança de destino, onde a gente quer alcançar, onde a gente quer chegar, a gente consegue. Basta ter as ferramentas, basta ter o mapa, né? O mindset, como é dito no mundo corporativo, no mundo coach, a gente tem essa visão de mindset, a gente muda a nossa estrutura para chegar com mais facilidade nesses objetivos, tá? Bom, dentro desses módulos, né, nós temos ainda módulos
bônus, que a gente chama, né? São 6 bônus exclusivos, onde a gente vai ter a mentoria durante 6 meses, tá? A mentoria comigo durante 6 meses, adquirindo a jornada. E durante esses 6 meses vai ser uma mentoria como se fosse uma mentoria direta para o grupo, tá? Então, nós teremos um grupo no Telegram, onde eu vou passar as informações e quem quiser entrar em contato também para informações pessoalmente, pode entrar em contato, onde eu vou sugerir essa mentoria, tá? Durante os 6 primeiros meses da mentoria, tá? Do curso. Bom, o curso de arquétipos, né? A representação de cada arquétipo que as pessoas utilizam nas empresas, na mídia, tudo isso vai ser falado. Os arquétipos que normalmente a gente vê na televisão, normalmente a gente vê em várias mídias sociais, a gente vai estudar quais são os arquétipos, tá? O curso de gestão de tempo, né? O curso de gestão de tempo a gente tem como monitorar, como fazer o tempo, o nosso tempo ser mais bem utilizado, tá? Então esse é um curso também importante dentro do módulo de evolução pessoal, tá? O curso de energia masculina e feminina, onde eu achei importante colocar esses 2 aspectos também, esses 2 arquétipos, tá? O arquétipo da energia masculina e feminina é um curso à parte, tá? Entrou como bônus e é importante a gente entender também como funciona. Eu passei no segundo dia de aula, eu passei um pouco sobre energia masculina e feminina, tá? É muito importante também a gente ter essa noção, tá? Dentro do curso foi o que o pessoal pede mais, o que está sendo muito falado também de energia masculina e feminina. Entender esses 2 aspectos e ter esse equilíbrio é essencial para a nossa vida, para a nossa saúde, prosperidade e assim por diante, tá? As meditações guiadas, nós teremos meditações, além da meditação com alguns exercícios, né, que a gente chama de exercício para que a gente possa entender a nossa psique, nós teremos as meditações para entender, para despertar o arquétipo que nós queremos, tá? Então, quando a gente estiver dentro dessas meditações, vamos despertar o poder do arquétipo, né? Cada arquétipo vai ser feita uma meditação diferente durante um determinado tempo, tá? E o diagnóstico de hábitos, a gente falou também dos hábitos, né? Na primeira aula, na primeira e na segunda aula, aonde a gente fala da importância da mudança desses hábitos para ter uma vida mais direcionada, para ter uma vida mais balanceada, né? E alcançar também mais rápidos os objetivos, tá? Bom, eu passei aqui praticamente toda a mentoria, tá? Todo esse curso foi desenvolvido durante um ano, foi com base em conhecimento, né? Como eu falei do Joseph Campbell, do Carl Jung, né? Dentro de outros mestres que eu me baseei, e esse é um conhecimento que, além da metodologia que eu estudei, um pouco de mim também, né? Ou seja, eu, como coach, né? Como terapeuta holístico, eu desenvolvi algumas ferramentas que eu coloquei, achei importante colocar, né? Inclusive terão outras ferramentas que serão inclusas durante o período de mentoria, tá? E, bom, vocês devem estar se perguntando qual o valor de tudo isso, né? Qual o valor total do curso, né? A gente tem uma noção de que os cursos, normalmente, mentorias, não são muito baratas, né? Não são muito acessíveis, tá? Então, eu coloquei, né, como base todo esse conhecimento, né? A estrutura durante um ano, a mentoria durante 6 meses, fora as aulas bônus, tudo isso empacotado sairia o valor de R$ 8.250. Foi uma base que eu tive, né, de um valor que fazendo a soma de tudo aquilo que eu empacotei, tá? Mas é claro, a gente quando eu comecei a estudar, eu tive pouco acesso, né, a cursos, porque eu queria fazer vários cursos, mas eu não tinha condições, né? E dependendo do curso também a gente não tem condição de fazer uma mentoria, né? De fazer um coaching
porque a situação não é para poucos, né? Então, é claro, esse valor seria o valor total do curso. Eu poderia vender muito fácil nesse valor, tá? Mas como, né? A gente sabe que, e eu quero passar esse conhecimento também, né? Quero que as pessoas tenham conhecimento e não passem por aquilo que eu, né? Que toda essa dificuldade que eu tive para aprender, e estou passando esse curso pelo valor de R$ 997. Todo o curso, né? Mentoria, as aulas bônus, depois terão as lives, tudo isso incluso, o valor de R$ 997, tá? E eu conversando com a Cris, né, sempre converso com ela, né, com relação a trabalho, com relação a cursos, com relação a precificação. Foi um valor que a gente chegou, né, com base também em outros cursos que estão por aí, a gente chegou nesse valor, tá? Só que como a gente discutiu também, o valor de lançamento tem que ser um valor um pouco mais leve, né, um pouco mais justo também. Esse curso até o dia 15, né, mano? Isso. Dia 15. Até o dia 15, tá? Eu não vou passar pelo valor de 997. Vai ser o valor de 12 parcelas de 48 e 42, tá? Então esse é um valor de lançamento, tá? Eu vou deixar essa live gravada, inclusive o pessoal vai assistir depois. E o valor de 12 parcelas de 48 e 42, tá? Isso acredito que já ajuda bastante, né? Então esse valor vai até o dia 15, tá? Com todas aquelas opções que eu passei para vocês, tá? Os módulos bônus, toda a mentoria de 6 meses, só a mentoria, normalmente eu cobro, né? Quando eu cobrava, fazia a mentoria coach 1 a 1, né? Os meus clientes eu cobrava mais ou menos R$ 3.500, só a mentoria, tá? Durante 3 meses, né? Durante 6 meses seriam R$ 7.000. Então, eu tive como base esse curso o valor de R$ 8.250, tá? Para eu chegar nesse valor de 12 parcelas de 48 e 42, foi um valor que eu estruturei, né, que a gente discutiu aqui, quando eu falo a gente, eu e a Cris, né? A gente discutiu um valor que seria próximo, que eu quero, muita gente, quero passar essa informação para mais pessoas, maior número de pessoas possível, tá? E eu não quero que somente aqueles que têm dinheiro possam adquirir um curso meu e fazer uma mentoria, né? Quanto mais gente fazendo esse curso, para mim, melhor, tá? Então, o valor que eu estou passando para vocês é um valor promocional, um valor de lançamento, tá? É o primeiro lançamento, a Cris aparecendo lá no fundo. Ela deu uma subida. E esse valor até o dia 15, como eu falei, tá? Então vou abrir aqui para dúvidas. Aqueles que tiverem dúvidas, tá? Quem chegou agora, seja muito bem-vindo. Então o valor desse total do curso, eu vou passar aqui o link para acesso à página, tá? Quem quiser dar uma olhada na página, a minha página de vendas, tá? Tem todas as informações, assim como o preço, o valor dele, tá? Esse curso é pela Hotmart, tá? A plataforma Hotmart. Dentro da plataforma, como que vocês vão fazer? Lá na plataforma, né, na minha página, essa jornadadoherói.com, vocês vão acessar e lá terão todas as informações da mentoria, tá? Dentro da plataforma, quando vocês clicarem no link, vocês serão direcionados para a plataforma Hotmart. E na plataforma Hotmart, lá tem um link de acesso para a compra do curso, tá? Lá, vocês podem adquirir pelo valor promocional até o dia 15. Perdão. Então, como eu falei, valor total apenas 12 parcelas de 48 e 42, tá? Um pouquinho de água aqui. Boa noite, Graziele. A Donata entrou. Sejam bem-vindas. Bom, pessoal, esse é o valor
da mentoria, tá? Aqueles que quiserem seguir comigo nessa jornada, vocês terão acesso ao curso durante 2 anos pela plataforma Hotmart. Lá dentro eu explico como que vai ser feita a mentoria. Todas as aulas são gravadas, todas as lives que eu fizer serão gravadas e editadas, tá? Eu explico isso lá dentro também. Já tem quatro módulos prontos para vocês assistirem cada semana. Estarei lançando módulos novos. Esses módulos serão adicionados sem custo adicional, tá? Então, todo módulo, toda aula, as pessoas que eu convidar também para que façam parte dessa mentoria serão convidadas e as aulas serão gravadas sem custo adicional para o aluno, tá? Como eu falei, Telegram, né, a gente vai ter, vocês terão para tirar suas dúvidas, tem um e-mail também do suporte para que vocês possam enviar e tirar todas as dúvidas. Na plataforma Hotmart vocês têm até 7 dias, né, de garantia, ou seja, vocês assistem o curso, né, se aquilo fizer sentido para vocês, vocês permanecerão. Se não fizer, vocês têm até 7 dias para devolver, né, ou entrar em contato com a Hotmart devolve o valor que o valor de compra do curso, tá? A Graziele tá com a internet fraca hoje. Essa live vai ficar gravada, tá? Vou deixar gravada até amanhã às 19 horas, tá? Para aqueles que quiserem assistir, vai ficar lá no IGTV, tá? Então, pessoal, eu vou abrir aqui para dúvidas, tá? O site, né, tá aí, www.ajornadadoherói.com. Entra lá, tem todas as informações, tá? Essa é a cara do... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Foi no link. Você consegue colocar? Coloquei. Então tem um link aí da Jornada do Herói, tá? Vai ficar disponível. Agora eu vou começar a disponibilizar nos grupos, tá? Para quem está nos grupos, não assistiu essa live, provavelmente eu vou colocar informação, né, da Jornada do Herói, e depois entra lá na página, na minha página de vendas, vocês terão todas as informações que eu passei, tá? A página tem essa cara aqui, só consegui fazer essa leitura, tá? Porque não tem acesso direto lá. Mas entrando, a primeira parte tem um vídeo explicativo, falo sobre o curso, sobre a mentoria, quanto tempo vai demorar, né? Quanto tempo vai demorar, quanto tempo vocês têm acesso, né? E toda a forma de pagamento. Quando vocês clicarem lá no link de acesso, vão ser direcionados para a plataforma do Hotmart. A plataforma da Hotmart vai informar quais são os meios de pagamento, tá? Então, como eu falei, 12 parcelas de 48 e 42, tá? Tá muito em conta em vista do que o curso oferece, tá? Na verdade, eu não chamo de curso, eu chamo de mentoria, porque na verdade é uma mentoria. Eu estarei com vocês durante 6 meses, só que vocês terão acesso à plataforma durante 24 meses, tá? E dentro desse período, dentro de 1 ano, por exemplo, que vocês pagarem esse curso, vocês terão acesso a outras aulas. Então eu vou colocar outras aulas gravadas, lives, informações extras, as pessoas que vão entrar como colaboradores, né, que é o Collab, a gente vai colocar essas aulas dessas pessoas para somar conhecimento, tá? Por enquanto ainda não tenho, mas a partir da próxima semana, acho que daqui a uns 15 dias mais ou menos, eu terei mais pessoas que participarão do grupo, tá? Então, segue o link aqui de acesso, entre lá e .com, tá? jornadadoherói.com, tá? Então, aqueles que tiverem dúvida, aqueles que estão assistindo nesse momento a live, eu falei sobre a Jornada do Herói. Nesses 3 dias eu falei sobre crenças, falei sobre o nosso método de ensino, né? Como que você faz para alcançar seus objetivos. Falei sobre a parte também de hábitos, né? Que é muito importante, né? A disciplina, enfim, eu falei sobre todos esses temas, dei uma pincelada em cada um, é claro. Dentro do curso tem toda a estrutura para que vocês possam entender melhor,
né, se desenvolver melhor e alcançar com muito mais facilidade os objetivos. É claro que o curso não vai fazer sozinho isso, né? É preciso estudo, é preciso aplicação, e lá dentro do curso vocês terão acesso a essa mentoria, tá? Para quem está entrando agora, eu passei toda a mentoria. Depois a live vai ficar gravada, tá, pessoal? Então eu vou deixar gravado lá. Acessem com calma, assistam com calma a live também. Entre na página de vendas e em qualquer caso de dúvida, entra lá no grupo e fala: André, não entendi, tá? Eu vou entra no meu PV, aliás, né? Façam as perguntas. Eu não entendi como que faz o pagamento, eu não entendi qual que é o valor do curso, seja lá qual pergunta, qual dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo, tá? Ou comigo ou com a Cris também, tá? Então a Cris já passou aqui o link da jornada do herói. Entre lá na página, verifiquem, tá? Se faz sentido para você seguir comigo nessa jornada, tá? Durante esse período de 12 meses. Então o curso tem esse valor, né, que de lançamento, 12 vezes de 48 e 42 apenas, tá? Com todas as informações, tudo aquilo, todos os bônus inclusos, todas as aulas que farão a diferença com certeza na vida de vocês, tá bom? Então, se alguém tem alguma dúvida, se não tiver, eu já vou dar encerrada essa aula, né? E deixar gravada lá no IGTV, para quem quiser assistir posteriormente, pode assistir, tá? Quem está assistindo agora, né? Muito obrigado. Obrigado por esses 3 dias, tá? Eu, como professor aqui, às vezes é difícil, porque a gente não sabe se está passando conhecimento, né? Se a pessoa está gostando ou não, mas eu agradeço, né? Agradeço a presença de todos. Agradeço também a paciência, porque às vezes assistir uma live de 1h30, 2 horas não é fácil, né? Eu sei disso, mas agradeço muito mesmo a presença de todos aqueles que estiveram esses 3 dias. Ontem, infelizmente, não deu, né? Mas hoje eu estou aqui para passar as informações, tá bom? Então, qualquer dúvida, pessoal, mais uma vez, entre em contato lá no PV, vou passar, né? Vou deixar o link aqui, entra lá no link, tá? Vejam todas as informações. Qualquer dúvida, entre em contato comigo ou com a Cris. A gente está lá no PV, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos. Eu vejo vocês lá dentro da jornada.